Obrigada, capitã. E já passo em seguida a palavra para o Marcos de Oliveira, que é Cabo Luz. Aqui está com um ponto, eu acabei não conseguindo ler, mas é o Cabo Luz, presidente da APRAVEP, Associação de Praças da Ativa, Veteranos e Pensionistas da PM Paraná. Bom dia, deputada. Bom dia. Agradecer imensamente essa oportunidade que a senhora nos disponibilizou e agradeço a presença de todos aqui. Bom, nossos colegas, né, eu tive a sorte que eles falaram antes, então todos os problemas que eles falaram aí são o que eu queria falar também, mas não teria tempo, né? Mas nós temos muito mais que isso para falar para vocês. Espero que isso não termine aqui, deputada. Por quê? Porque hoje, como falaram aí, trouxeram muitos problemas externos. Infelizmente, eu vou trazer para vocês só problema interno, né? Eu estou na ativa ainda, estou há mais de 20 anos na polícia, estou na ativa. O coronel falou ali, quando ele usou a fala dele, falou da nossa reestruturação e tocou muito bem ali que o nosso veterano ele foi esquecido nessa reestruturação. Então, assim, eu fui o único policial militar da ativa, no meio de mais de 15 mil policiais, que encampou essa luta para a gente tentar lutar por um salário melhor dos policiais, principalmente dos nossos veteranos. Então, eu vou trazer um exemplo aqui para os senhores, e são dados que são públicos, está lá no portal da transparência, não estou trazendo aqui nada que seja sigiloso. Um aposentado com 30 anos, ele ganhava 6.313 antes da reestruturação. Ele passou a ganhar 6.391, R$ 78 de diferença. E o nosso governador espalhou para o Brasil inteiro que a PM do Paraná teve a melhor reestruturação das polícias militares do Paraná. Isso não é verdade. Isso é mentira. E volto a dizer, eu sou um policial militar que está na ativa. E já vou explicar para vocês o que eu estou sofrendo por estar na ativa e por ter encampado essa briga. Como eu disse, são mais de 15 mil policiais da ativa, o único que abriu a boca contra isso foi eu. Então, eu vou dar um exemplo de pessoas que passaram a me perseguir dentro da Polícia Militar, e também eu digo, é público os dados. Essa pessoa, como major, ganhava R$ 25.945 antes da reestruturação. Hoje, ela ganha R$ 33.080, R$ 7.135 de diferença. Então, essa foi a nossa briga lá atrás. Nós queríamos uma reestruturação que atendesse a todos, não somente a uma parcela. Nós não éramos, o coronel Zanata está aqui do meu lado, e ele pode me desmentir aqui, agora. Nós não éramos contra a reestruturação de ninguém. Nós éramos a favor de uma reestruturação justa. Fiz reuniões com o coronel lá na MAI, mais de 2, 3 reuniões. Fiz reuniões com o coronel Hudson, secretário de Segurança. Fiz reuniões com o coronel Jefferson, comandante-geral da Polícia Militar, e sempre fomos bem claros de mostrar isso aqui para eles, que uns iam receber, e eu não estou desmerecendo, eu quero que um coronel ganhe 100 mil, porque daí eu posso brigar por 30, que é 30% que um soldado ganha de um coronel. Eu quero que o coronel ganhe 100 mil, aí eu posso brigar por 30. Então, assim, não era isso. E, por causa dessas brigas, nós passamos a ser perseguidos. Vou trazer um outro exemplo de um policial que nos ajuda muito na nossa associação. A mulher dele faleceu quinta-feira passada. Ele gastou 12 mil com auxílio funeral. Esse policial está na ativa também. Então, imagine como que esse policial está para voltar a trabalhar, que ele tem a licença de 8 dias. Por quê? Porque ele teve que fazer vaquinha, gente. Vaquinha na internet para poder pagar o funeral da esposa. Então, vocês imaginem como que está a cabeça desse policial para ele voltar a trabalhar. Como que ele vai atender a nossa população. Esse policial, ele ganhava 7.023 antes da reestruturação. Hoje ele ganha 7.374. R$ 351 de diferença. Então, o nosso problema, coronel, eu digo para o senhor hoje, digo a todos aqui da banca, que o nosso problema, principalmente na Polícia Militar, e falo pela Polícia Militar, ou por mim, que sou policial militar, que o nosso problema hoje ele é interno.
Nós ficamos ali, alguns aqui devem saber, a deputada deve saber, nós ficamos 8 meses acampados aqui na frente, com barraca, na frente da Assembleia. 8 meses, gente. Isso não houve no Brasil inteiro, isso. Brigando pelos nossos veteranos. Eu respondi 22 processos administrativos. Todos foram arquivados, porque nós não agimos fora da legalidade, fizemos tudo que é de direito. Eu não faltei serviço, não cheguei atrasado, nunca fiz nada dentro do quartel ou fardado. E, mesmo assim, veio as perseguições. E por que eu falo das perseguições? Eu vou trazer aqui para a doutora também, que falou ali do assédio moral. O último processo que eu estou respondendo, agora é um processo de exclusão da Polícia Militar. Isso aqui hoje era para estar cheio de gente aqui. E vocês podem acreditar, eu não fiz um convite. Por quê? Porque eu estou respondendo hoje, na época da reestruturação, eu fiz vários convites, vários vídeos na frente da Assembleia, convidando os policiais militares a virem acompanhar a reestruturação. O coronel é prova disso. É o que eu estou dizendo. É muito bom que o coronel esteja aqui, porque ele participou das reuniões também. Então, assim, eu fiz o convite. Na Polícia Militar hoje, você convidar um policial militar a comparecer na Assembleia para discutir, falar com os deputados sobre um projeto de lei que vai te dar R$ 78,00 de aumento, é incitação. É o que eu estou respondendo. Estou respondendo por incitar a desobediência e a desordem. Mas podem pegar lá, são 13 vídeos, deputadas, que eu vou mandar para a senhora e todo o processo. 13 vídeos. Não tem uma incitação. Tem convite, convidando os policiais militares a virem para a Assembleia para acompanhar o projeto que ia reger sua vida, porque só Deus sabe quando nós teremos outra reestruturação. Demoramos 10 anos para ter uma. Então, quando que vamos ter outra? Então, o que acontece, gente? Isso aqui hoje era para estar lutado. E a gente não pode convidar o pessoal, por quê? Porque provavelmente, com essa fala, eu vou responder mais um processo. Mas eu não tenho problema contra processo. Por quê? Vocês falaram aí dos policiais, né? O nosso problema hoje maior na polícia são os suicídios. Nossos policiais estão, além de doentes, eles estão com medo. Eles têm medo de responder processo, eles têm medo de vir aqui, eles têm medo de falar. Então, assim, vejam a tortura psicológica que o nosso policial militar passa. Eu era para ser uma dessas mensagens aqui. Eu vou ler notícias de jornais. PM mata a esposa e comete suicídio. Aqui no Paraná, em menos de 2 anos. Policial mata 2 colegas a tiro na sede da PM, em Vaiporã, e também morreu. Aconteceu lá no interior. O policial estava sendo perseguido, matou o subtenente, matou o soldado que dirigia para ele e depois morreu. Policial militar, está o nome dele aqui, eu não vou ler, 37 anos, matou 8 pessoas na noite de quinta-feira. 6 eram familiares. Esposa, mãe, irmão, 3 filhos. Se suicidou. Então, gente, eu era para ser uma dessas manchetes. Por quê? Graças a Deus, e eu digo isso à pessoa que está me perseguindo, que me perseguiu, graças a Deus eu tenho uma família estruturada, tenho lá fora uma situação financeira estruturada, porque o que levou esses 3 casos aqui a fazer isso? Será que a gente já parou para pensar nisso, deputada? Que a gente está aqui vendo a causa, mas a gente tem que ver o que acontece antes? Esse major que me perseguiu, que fez o meu IPM, eu digo com todas as palavras aqui para todo mundo ouvir. Se eu não tivesse uma família estruturada, 2 filhas maravilhosas, um filho maravilhoso que me deu um neto semana passada, esse major não estava mais nesse mundo nosso hoje. Vocês entendem o que eu estou falando. Por quê? Por causa da perseguição, do que aconteceu. Eu estando na ativa, deputada, na ativa, fui convocado, no dia que teve a votação aqui, abriram o IPM, eu fui convocado para ser ouvido nesse IPM. Quando a gente é convocado, a gente tem que comparecer. O coronel sabe disso, eu não posso faltar.
Então, no dia, olha só, eu avisei, falei, liga lá para o major que nesse dia eu estou de serviço à noite. Eu estava de serviço das 18 às 6 da manhã. Então, veja o tipo do policial que vai atender vocês amanhã, na rua. O policial militar é o primeiro que atende a ocorrência, geralmente 99% dos casos. Depois vem a Polícia Civil, mas geralmente é o policial militar que é o primeiro ali a atender a polícia. Eu saí de casa 11 horas da manhã para ir lá em Piraquara para ser ouvido. Eu avisei que estava de serviço às 18 horas. Avisei, falei, na sexta-feira, a oitiva era na segunda-feira. Falei, ó, eu estou de serviço às 18 horas, não dá para eu ser ouvido e depois ir trabalhar. Não, o Luz tem que ser ouvido segunda-feira. Então, eu fui. Como bom militar, que sempre cumpri com as minhas obrigações, eu fui. Saí de casa 11 horas da manhã, fui ouvido por 5 horas. 5 horas. Cheguei atrasado para assumir o serviço, lá em Santa Felicidade, estava lá em Piraquara, trabalhei até às 6 horas do outro dia. Vocês já imaginaram a cabeça que eu estava para trabalhar 18 horas? E esse major, ele é comandante de batalhão. Então, não dá para entender como que uma pessoa que comanda um soldado, um cabo, um sargento, faz isso com ele e depois manda ele trabalhar. Olha, gente, desculpa, isso daí é um fato. Eu queria trazer aqui outros fatos, outras pessoas, outros policiais militares para falar coisas que acontecem, abusos que acontecem. O Elício, que é um dos organizadores desse evento, eu falei para ele, nós vamos chamar, ninguém vai, porque o policial tem muito medo. Mas medo do quê, gente? Medo de lutar pela coisa certa? O segundo abuso desse major foi na outra oitiva. Coincidentemente, as oitivas foram feitas no dia que tinha votação aqui na Assembleia. De novo, fiquei lá 6 horas. Aí, a terceira oitiva, que foi ali, ali deu para mim. Eu falei, hoje eu não vou ser ouvido. Eu não dormi a noite inteira. Eu quero falar isso para vocês verem o tipo do policial militar que está atendendo vocês na rua. Eu não dormi a noite inteira, deputada. Eu estava de serviço às 6 da manhã, e já sabendo dessa oitiva, que eu tinha que ser ouvido às 13 horas da tarde. Aí eu entrei de serviço, ainda falei com o meu parceiro. Falei, ó, hoje eu tenho uma oitiva lá em Piraquara, e vamos trabalhar, o que tiver de BO, vamos pegar, porque eu não quero ir nessa oitiva. Mas eu estava de trabalho, então não estava dando desculpa. O meu horário de trabalho era das 6 da manhã às 18. Por coincidência, pegamos uma ocorrência às 11 da manhã, o rapaz foi espancado, tivemos que levar ele para o Hospital Cajuru. Saímos do hospital às 20 para as 4. Liguei para o CPU, falei, ó, eu não posso ir na oitiva, que era 1 hora, estou aqui na ocorrência, nem almoçamos ainda. Estou voltando para a companhia lá em Santa Felicidade para almoçar. Hoje não vai dar para ser ouvido. O major mandou a CPU falar, não, ele quer te ouvir hoje. Aí eu fui, 4 horas da tarde, almocei, 4h30, e falei para o meu parceiro, vamos lá ser ouvido então, já que ele quer tanto que eu seja ouvido. Saí de Santa Felicidade 4h30, 16h30, para cruzar a cidade inteira nesse trânsito de Curitiba, para chegar lá em Piraquara, sabe lá que horas, e ser ouvido quanto tempo, porque as 2 oitivas anteriores tinham durado mais de 5 horas. Então, veja o estado que eu estava, o estado que eu estou agora, só de lembrar disso. Então, assim, no meio do caminho, o meu parceiro, deputado, ele viu que eu estava tremendo. Ele falou, Luz, você não deve ir lá, você deve ir para o hospital. Aí eu falei, então toca para o hospital. Eu já não queria ser ouvido mesmo, toquei para o hospital. Chegou lá no hospital, me deu o estado de nervos lá, o advogado ligou para esse major. Falou, ó, o Luz passou mal, teve um mal lá e está no hospital. Mesmo assim, acredite, gente, ele falou, vamos esperar ele sair do hospital para ele ser ouvido. Vocês vão escutar agora o que o advogado, é um áudio de 15 segundos, eu sei que o tempo está estourando, mas é muito importante que vocês escutem isso. Eu falei que teve um pico de pressão, que teve um mal-estar, e fui no HPM, tá?
Os vídeos são tão filha da puta que eles insistem em querer te ouvir hoje, cara. Não deu braço. Pega um atestado, vai pra casa, entendeu? Vai tomar no cu deles, cara. Bando de sujo. Ô, Luz, veja... Então, assim, depois acontece uma besteira, o policial vai lá nervoso, o coronel sabe disso. Acontece uma tragédia e ninguém sabe o que aconteceu antes. Então, deputada, isso aqui, nós temos que dar continuidade a isso aí e ver, porque para que esses abusadores sejam também, de uma forma ou outra, impedidos que cometam isso. Como eu disse, gente, eu tô respondendo um processo de expulsão da PM. Tenho mais de 20 anos da polícia, nunca cheguei atrasado, não falto serviço, elogios um monte. E agora, por convidar os policiais a irem na Assembleia, a acompanhar um projeto de lei que estava falando do seu salário, eu estou respondendo um processo de expulsão da PM. Então, vejam o que o nosso policial passa, o que o nosso policial militar está passando. E volto a dizer, eu sou um policial militar que está na ativa. E é muito complicado para o nosso policial militar estar aqui hoje, estar aqui assistindo, né? Graças a Deus, como eu falei anterior, graças a Deus eu tenho uma família muito bem estruturada, uma esposa que eu me ajoelho todos os dias e agradeço a ela, porque senão eu era para ser manchete de jornal. E nós temos que trabalhar em cima disso, deputado, para não deixar chegar a essas manchetes aqui, porque eu pergunto o que esses policiais passaram antes de chegar a esse extremo. Como o doutor lá, o psicólogo, falou, o cara, para tirar a vida, ele tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem. Então, gente, me desculpa se eu me emocionei um pouco aqui, mas é triste ver o que os nossos policiais militares estão passando hoje. Carga horária excessiva. O governador, ele fala que nós temos a melhor polícia do Brasil. Com certeza, governador, nós temos. Por quê? Porque nós temos uma lei que o nosso efetivo é de 23.400 policiais e nós temos somente 14.800 policiais. Nós trabalhamos com quase metade do efetivo, deputado. Então, quando vocês verem um policial militar numa viatura, vejam que ele está fazendo o serviço de 2 policiais. Então, assim, daí criaram o CEMEIV, como o coronel falou, o nosso policial militar da reserva, que tinha que estar descansando depois de 30 anos, ele tem que voltar a trabalhar para aumentar o salário dele, e o nosso policial da militar da ativa, ele tem que fazer um monte de escala extra para aumentar o seu salário. Então, pode ter certeza que nós temos, sim, a melhor polícia militar do Brasil, porque o nosso efetivo hoje é 60%. Obrigado a todos, desculpe se alongar.